Era uma vez, numa véspera de Natal, a neve descia sobre o reino, enquanto todos corriam para enfeitar as casas, fazer a comida e comprar os presentes. Tudo precisava estar perfeito na época mais festiva do ano. Era quase meia-noite quando Bacon, o porquinho mais velho, cruzava a floresta apressadamente. O vento balançava seu cachecol azul e a nevasca tornava o caminho mais difícil. Ele resmungava por ter que ajudar seus 2 irmãos. Preferia 1000 vezes estar dormindo em sua cama quentinha. Conta um Conto apresenta, do escritor Silva, Bad Wolf. Narração Marcelo Fávaro. O homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes. Aqueles 2, quando vão conseguir fazer as coisas sozinhos? Depois de algumas léguas, finalmente chegou à casa deles. Era uma moradia feita de madeira e palha, onde a hesitante luz dos lampiões estava quase se apagando. Ainda podia sentir o cheiro do mingau, de aveia e dos biscoitos amanteigados. Porém, quando chegou mais perto, percebeu algo estranho. A porta estava quebrada. Arranhões marcavam presença no belo entalhe da entrada. Aquela cena fez Bacon estremecer e, com a visão das pegadas sangrentas em redor da residência, sentiu seu coração disparar. Ofegante, o porco arregalou os olhos e entrou correndo no recinto. A casa estava toda revirada, cadeiras no chão, copos quebrados e a árvore de Natal completamente destruída. Entretanto, o pior estava por vir. Para o seu horror, os 2 irmãos jaziam perto da lareira, numa poça de sangue e tripas. Suas cabeças haviam sido simplesmente arrancadas e apenas o resto de seus corpos eram atormentados pelas moscas. Bacon guinchou enquanto lágrimas desciam. Ao longe, sob o luar, naquela noite de inverno, um uivo maligno se ouviu. E em nome de seus ancestrais, o porco jurou vingança. Entretanto, para isso ele precisava de ajuda. Então seguiu rumo ao leste, onde, próximo a um rio congelado, ficava uma casa de uma antiga senhora que há muito tempo se fora. E a propriedade foi herdada por uma neta, pela netinha dela. Uma fumaça fina saía da chaminé em meio ao telhado alvo coberto pela neve. O porco se pôs sob 2 patas, e antes que batesse na porta, ela se abriu. Adentrou cautelosamente junto à brisa fria, e após alguns passos, atravessou a sala de estar onde finalmente a encontrou. Junto ao crepitar da lareira, a garota de pele morena estava sentada sobre uma cadeira de balanço, coberta com a sua capa, uma capa vermelha. Em seu colo, aninhava-se um gato siamês, e sob seus pés jazia um tapete feito com peles de lobo. O vento exterior balançou levemente seus cachos negros. Já faz muito tempo que eu não recebo visitantes. Chapeuzinho Vermelho apertou levemente os dedos das mãos. A felina saltou de seu colo e deitou-se próximo ao fogo. Eu não viria aqui se não fosse importante, argumentou o porquinho. Considerando que você detesta visitas tanto quanto eu, deve ser mesmo. Meus irmãos, Chapeuzinho. Meus irmãos estão mortos. A alcateia do lobo. Eu ouvi os uivos. A jovem lançou-lhe um olhar penetrante e voltou a mirar o fogo. Impossível, disse ela em tom gélido. Eu feri o Alfa
e o caçador deu o último tiro. Eles fugiram, perderam seu líder. Não ousariam voltar a caçar aqui tão cedo. Alguma coisa está solta lá fora, Chapeuzinho. E eu não vou descansar enquanto não vingar meus irmãos. Eu não me importo se acredita ou não em mim. A garota fechou os olhos, levando uma mão até a testa quando suspirou. Levantou o olhar para a espada pendurada na parede. Sibilou um xingamento e enfim decidiu: eu vou com você. Os dois seguiram até o lugar da tragédia. A garota da capa vermelha analisou tudo em silêncio. Bacon apenas a acompanhou enquanto ela passeava os olhos pela casa e caminhava de um lado para o outro. Chapeuzinho achou alguns tufos de pelo negro próximos aos corpos, constando de que, realmente, eram de lobos. Subitamente um barulho se ouviu. Uivos distantes se aproximavam. Através da janela quebrada, o porco pôde enfim ver um vulto escuro. A jovem desembainhou a espada, revelando o brilho azulado da lâmina. Os dois saíram pela porta, e então se viram rodeados de olhos brilhantes que se aproximavam em meio à neve. Um par de olhos amarelos crescia e vinha até eles, revelando-se como um grande lobo de pelos castanhos. Não devia ficar fora de casa neste inverno, Chapeuzinho. Nunca se sabe o que se esconde na neve. Advertiu o lobo, exibindo um sorriso nefasto enquanto ela erguia a espada em sua direção. Pois é muita coragem mostrar a fuça depois de terem fugido com os rabinhos entre as pernas. Não me provoque, garota. Eu adoraria uma revanche. Mas estamos em trégua. Por enquanto. Trégua? Você falou trégua? Vocês mataram meus irmãos, seus covardes assassinos? Protestou Bacon guinchando. Cuidado com a língua, porco. Antes que eu mude de ideia aqui mesmo. Rosnou em ameaça e concluiu pouco depois. Vim para dizer que minha alcateia não atacou essa casa. Caçamos cervos nas florestas perto daqui. Isso é tudo. O lobo deu meia volta. Olhou de soslaio para eles e afirmou: nem tudo é o que parece. Nunca confie no lobo mau, sussurrou Chapeuzinho ao passo que a alcateia tomava distância. Bacon irritou-se. Ainda não estava convencido por aquela conversa com o lupino. O que vamos fazer? Indagou o suíno para a garota que parecia perdida nos próprios pensamentos. Só tem um jeito de tirarmos essa história a limpo. Embainhou a espada e disse: precisamos ver o caçador. A garota e o porco trilharam sob a neve e o vento num dificultoso caminho. O caçador morava num casebre no meio da floresta, de onde percorria, pelo menos podia percorrer várias trilhas. Fadas cochichavam ao vê-los. Alguns riam e se escondiam. Bacon percebeu os restos de uma fogueira e se pôs a farejar. Não faz muito tempo que esteve acesa. Vamos adiante. Chapeuzinho apontou com o indicador e eles prosseguiram. Pouco depois avistaram o casebre, cercado por carvalhos. A porta estava aberta, sem nenhuma luz no interior. Parecia não haver ninguém. O porco deu mais alguns passos, mas a garota pediu que ele parasse. Pegou uma pedra e a lançou próximo da porta. O chão se abriu, revelando um buraco com afiados espetos de madeira que aguardavam um predador ou algum visitante indesejado. Deram a volta e contornaram a entrada, para finalmente ter acesso ao lar do caçador. Ao adentrarem na casa, um silêncio inquietante tomou conta do ambiente. A garota pegou um candeeiro pendurado na parede e acendeu-o, trazendo um pouco de luz para aquela casa escura. A sala cheirava a fuligem e conhaque. A poeira marcava os móveis e denunciava a falta de limpeza do proprietário. Olá!
Bacon ouviu seu grito ecoar através do salão e pelas escadas acima. Um tapete de urso deitado junto à lareira e pela parede, Bacon podia ver várias cabeças de animais empalhados, herbívoros e carnívoros. Era quase como se estivessem olhando para ele com tristeza e desespero. O porco engoliu em seco e por um instante imaginou a dor daqueles que foram caçados. Chapeuzinho parou por um momento e deixou o candeeiro cair quando olhou para o lado da parede. O outro lado. Bacon estacou. As cabeças de seus irmãos estavam penduradas em ganchos, ainda ensanguentadas. Tremeu e quis gritar, mas foi impedido por Chapeuzinho. Ela o levou o indicador aos lábios e sacou a espada. O silêncio foi rompido pelo ranger das escadas. Um homem corpulento descia os degraus. Seus olhos eram cinzentos e seu rosto era marcado por cicatrizes. Vestia um casaco com pele de raposa ao redor do pescoço. E em suas mãos pousava uma besta carregada. O caçador assobiava alegremente enquanto a garota e o porco se escondiam. Não sejam tímidos. Eu adoro visitas. O homem grisalho olhava em volta, até que viu algo se remexer nas panelas da cozinha. Veio o primeiro disparo, fazendo um rato sair correndo pela sala. Caminhou até a cortina que cobria a janela e puxou o tecido de vez. Subitamente virou-se quando viu o porco correr em sua direção. Disparou a flecha, mas esta foi repetida pela lâmina da garota. Quanto tempo, Chapeuzinho? O homem deu uma piscadela. Você não era assim? Eu sou só um homem seguindo a cadeia alimentar. Aliás, porquinho. Eles deram um ótimo churrasco. Assassino! Bacon irrompeu contra ele, terminando por receber um chute. O caçador apertou o gatilho e a flecha perfurou o suíno pelas costas. Chapeuzinho gritou enfurecida. Logo em seguida a lâmina rodopiou, atingindo a besta em cheio. O golpe fez o homem cambalear, terminando por derrubar a arma. A garota moveu-se rápido, visando a jugular. Entretanto, o caçador desviou da investida fatal e acertou um forte soco no rosto dela. A espada caiu no chão e o homem pegou a garota pelo pescoço, lançando-a contra a mesa enquanto ela se debatia. A visão de Bacon era turva. Sua boca e nariz estavam ensanguentados. O ferimento em suas costas ardia em uma dor dilacerante. O caçador estrangulava Chapeuzinho, que o olhava com horror. O mesmo horror que o excitava durante as caçadas e nas horas escuras da noite, quando mulheres caminhavam sozinhas pela floresta. O homem arfou, sentindo um prazer doentio. Últimas palavras, Chapeuzinho? Vai pro inferno. A garota falou com dificuldade, enquanto ele abria um sorriso sádico que logo deu lugar a um grito de dor. Bacon se ergueu atrás dele, cravando-lhe a espada, que atravessou as costas e perfurou seu abdômen. Naquela mesma noite, os lobos vieram atraídos pelo sangue e fartaram-se com o cadáver, enquanto a menina e o porco enterravam os restos mortais dos dois irmãos. E naquele Natal, na antiga morada onde ocorreu o ataque, o irmão mais velho decidiu demolir tudo e fazer uma casa de tijolos. Fim do conto.